Olá, seja bem-vindo no canal. Passando aqui no início do vídeo para pedir para vocês se inscreva para não perder nenhuma notícia do nosso Vasco. Foi um drama, né? A subida do Vasco é o que foi é o que o Breler drama. tocou. A questão é o que você tem para aproveitar. Então, porque você pode passar em terceiro, pode subir em segundo, pode subir em quarto, mas se de alguma forma você tiver alguma base para aproveitar lá na frente. O Cruzeiro, por exemplo, foi campeão. Mesmo se não tivesse sido, estava na cara que era um trabalho que seria muito útil na próxima temporada. Até acho que em termos de jogadores, se a gente pensar daqui a 2 anos, o Cruzeiro vai ter muito pouco da base que subiu, que foi campeão com muita justiça na Série B. Mas é um trabalho em andamento. O Vasco, ele sobe, agora ele aperta contra o Alt Del, reseta a máquina e começa uma outra máquina do zero. Acho que essa é a diferença. Acho que para esse campeonato especificamente, vale muito mais isso que o Prieto falou do que para outras séries B. Quando você tinha 1 ou 2 gigantes. Então, assim, a gente viu subirem 4 gigantes. Isso. É bom lembrar que o Sport permanece na Série B. Então, era a Série B mais pesada da história, com esses 5 times juntos, né? Era uma coisa realmente pesadíssima. E a Série A do ano que vem vai ser um negócio espetacular, porque nós estamos falando de 4 gigantes subindo e nenhum gigante caindo, né? O que também vinha sendo muito raro nas últimas temporadas do futebol brasileiro. Então, a gente vai ter uma Série A com e outro ponto. Vamos entrar em campo? Vamos entrar em campo? Só um detalhe. Outro ponto importante do Vasco ter vencido hoje é que torna o julgamento da próxima quarta-feira praticamente inútil, né? Porque o Vasco até... acho que irrelevante. O Vasco pode perder o ponto do empate no mais grave dos julgamentos? Improvável. É improvável. E mesmo que essa loucura aconteça, isso não alteraria a ordem de classificação. Então, tira o tribunal, o tribunal da disputa esportiva da coisa. Nem toca nesse assunto. Nem toca nesse assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar em campo, Eugênio? Vamos acompanhar o lance do pênalti. Eu quero saber o que vocês acham da disputa de bola, não a mão na bola, a bola na mão, enfim, mas a disputa ali do Raniel com o Jefferson. Aí você já matou, Preto. A disputa de bola. Para mim, a bola está em disputa quando o Jefferson Paulino sai do gol para tentar dividir com o Raniel. O Raniel toca primeiro na bola e não é aquela bola que está mais para o goleiro. Está ali dividida. Então, pelo fato do Raniel chegar primeiro na bola, o Paulino ali tentando abafar, eu vejo que jogada normal e acertada a marcação do pênalti com a expulsão do Lucas Dias, o zagueiro do Ituano. Criou-se um grande tumulto ali, não seria diferente, né? Num jogo decisivo e tão importante, o pedido do pênalti, os jogadores do Vasco imediatamente, além do pênalti, já pedindo a expulsão do zagueiro. E aí aquele momento que vai para o VAR também, para discussão, mas nem deu tempo, né? O Wilton estava muito convicto da marcação do pênalti. Aliás, já que você falou do Wilton, a gente bate muito em arbitragem, toda semana, todo dia praticamente. A atuação dele num jogo dificílimo, hoje, para mim, irretocável. Isso, em vários aspectos todas disciplinares. As decisões. Em simulação, em cartão amarelo dado, nos 2 cartões vermelhos que deu. E de calma no começo do jogo. E na firmeza com que ele se posicionou em relação a todas as marcações. Senhor de si, é pênalti, não tem discussão. É impedimento, não tem discussão. Simulação, é vermelho, é vermelho. Vermelho pro outro lado, é vermelho pro outro lado. Tá fazendo cera? Amigo, agiliza o jogo aí. Inclusive tem uma hora que vaza o áudio dele, falando com, acho que o Léo Matos, que demora para bater no lateral. Agiliza o jogo aí para mim, vamos? Então, assim, é muito difícil a gente parar aqui e elogiar a arbitragem, mas hoje... Especificamente o Wilton. Acho que o Wilton não tem um bom ano de arbitragem. Sim. Mas hoje ele foi muito talvez bem. Focado já em Copa do Mundo, porque ele vai para a Copa e tal. Hoje ele não deu brecha para jogador reclamar, para confusão, porque esse tipo de jogo era muito fácil para você acender um fósforo ali e explodir, porque ele tava, o barril de pólvora estava armado. E ele foi importante nisso. Tem gente que vai pedir VAR para essa jogada, e para mim não é lance de VAR também, porque se há uma decisão a ser tomada ou revista, é de um lance interpretativo que deve valer a decisão do campo. E o Wilton, para mim, foi bem ao interpretar, ao perceber que o Raniel toca primeiro a bola, depois há essa trombada com o goleiro, Jefferson Paulino. Então, pelo fato de a bola ainda estar em disputa e não sob o controle do goleiro, eu vejo jogada normal. E ele bem posicionado. Acho que até em cima disso que o Breler está falando, tá rolando uma imagem aí nas redes sociais, já como costuma acontecer sempre depois de qualquer
lance polêmico, em que a jogada ela tá mais aproximada, a câmera está mais aproximada e está muito lenta, né? A velocidade do lance não está a velocidade de tempo real. E ali, muita gente fica com a impressão de que, ele toca na bola e depois passa um tempo para que esse choque, que é um choque duro, de fato, aconteça. Mas se você vê o lance na velocidade normal, de fato, existe um choque que poderia até ser interpretado como falta, poderia sim ser interpretado como falta, mas, primeiro, ele é muito na sequência do toque na bola. Quer dizer, logo depois do jogador do Vasco encostar na bola, ele encosta do goleiro. Então, por mais que esse choque seja um choque duro, me parece que ele é consequência realmente da disputa da bola. E eu tô com o Breler também em relação a essa coisa da utilização do VAR, né? O VAR não tá aí para reapitar o jogo, para você ficar olhando, desolhando, tentando chegar a uma conclusão. Deixa eu ver de novo. Não é isso. Assim, se a equipe do VAR entendeu que houve um erro ali indiscutível, aí você chama o árbitro para que ele corrobore aquela decisão, para que ele dê o aval para a decisão, né, da cabine ali e mude o que foi a tomada de decisão no campo. Mas nesse caso, estou de acordo com o Breler, acho que não faria sentido. Só aproveitar que a gente está mostrando a imagem, como se constrói a vitória do Vasco, né? Uma falta no campo de defesa, joga lá na área e vê o que acontece. Aí o zagueiro não consegue cortar, acho que foi o lateral esquerdo ali, o Roberto, né? Ele toca de cabeça, a bola fica pererecando e olha só, Figueiredo se antecipa e gera a situação, assim. Construção de jogo nenhuma. Joga lá e vê o que arruma. Foi o que aconteceu. E deu certo. E nos dois, vamos notar que as reclamações imediatas ao lance e as mais fortes, eu não gosto muito de me pautar pelas reclamações, porque senão a gente, de alguma maneira, acaba estimulando as reclamações, né, como se elas fossem uma demonstração de que houve ou não erro. Mas, de qualquer maneira, é interessante notar que a principal cobrança imediata ao que acontece é a cobrança do cartão vermelho por parte dos jogadores do Vasco. Porque você pode ver, a hora que ele toma a decisão, todos os jogadores do Vasco correm para cima do árbitro, não só para pedir o pênalti, como para pedir a expulsão. E os jogadores do Ituano, acho que eles entendem ali que, de fato, aceitam aquele encontrão como parte do jogo. Vamos para o lance do Andrei. Vamos lá, colocando aí o Andrei. O Eugênio Leal já fez elogios aqui ao Hilton, o Breler também. Mas tá aqui, esse é o outro lance. Ele já tinha cartão amarelo, então mesmo que o árbitro, mesmo se o Hilton entendesse que ele merecesse um amarelo, não vermelho, ele seria expulso. Mas era lance para cartão vermelho direto, nem acho que a intenção dele era acertar como ele acertou o jogador do Ituano, mas ele não só acerta, como ele ainda fica um segundo, 2 segundos com o pé em cima, na canela do atleta do Ituano, que eu não acho que é o Ailon, número 9, é isso. E o Ailon ainda vira o pé depois, poderia ter uma lesão grave, então assim, não foi na intenção, como foi aparentemente a intenção do Lucas a colocar a mão na bola, mas foi uma expulsão muito correta. E excesso de vontade do Andrei. É um jogador identificado, revelado pelo Vasco. É o grande destaque da temporada, um dos poucos que se salvaram nesse ano difícil do Vasco. Esse é para ficar? É para ficar, é para cuidar com muito carinho. Um jogador que pode render ainda financeiramente para o Vasco. Precisa ter o foco no retorno esportivo nesse primeiro momento. Então, pensando em 2023, se o Vasco tem um titular hoje, ele se chama Andrei Santos e a expulsão não apaga a grande temporada que ele fez. O parceiro dele no meio-campo, Yuri Lara, é muito elogiado pela vontade. Um jogador, para mim, foi o jogador mais regular do Vasco nessa Série B, o Yuri. Pela dedicação que tem, não perde uma dividida, mas pensando em 2023, que o Vasco vai precisar de uma nova ideia de jogo, possivelmente uma nova comissão técnica. Se o Vasco tiver como proposta atacar, tiver um jogo mais elaborado, o Yuri Lara é para composição de elenco, não para ser titular. Então, é de se valorizar sim. Um grupo que se dedicou muito, não há de se questionar comprometimento dos atletas, isso daí sempre existiu, sobretudo dos garotos da base. Quando pecaram, foi como aconteceu com o Andrei, por excesso de vontade, mas isso não basta para uma Série A. E aí é preciso ter desapego, ser racional nas decisões, e essas decisões precisam privilegiar, sim, a base, os jogadores que o Vasco revelou, mas, de certa maneira, tentar montar um grupo equilibrado e com jogadores mais técnicos. O Vasco foi muito dependente do Nenê, a gente pode até esmiuçar o papel dele, ele foi muito importante por ser um oásis técnico nesse elenco do Vasco,
Mas, ao mesmo tempo, diz muito sobre o Vasco em 2022 ser dependente de um jogador de 41 anos. E dependente não é, o Nenê vai entrar no segundo tempo pra gente explorar a bola parada. Não, é do Nenê titular. Até porque, né, Breno? Não foi suficiente. Acho que essa é uma questão do Nenê também. Até porque o Nenê, ele não aceita isso, praticamente. Ele aceita muito pouco. E aí é um problema, porque eu acho que a questão, acho que foi o Eugênio que falou, né, de esquecer a parte emotiva, e eu tô com ele. Agora você tem que esquecer, nesse momento que o Vasco atravessa, você tem que ser muito racional, você tem que fazer o que o Ronaldo fez no Cruzeiro. O Nenê, claro que ele tem um componente emotivo, emocional com o Vasco muito forte. Por outro lado, ele é um cara que não parece aceitar o que deveria ser o seu papel no Vasco de hoje, no Vasco principalmente de 2023. Ele precisa que a coisa gire em torno dele. E esse Vasco de hoje, de fato, faz sentido girar em torno dele. Mas e acho que esse é o grande problema da coisa. E ainda que faça sentido girar em torno dele, né, Zupa? Assim, ele reclamar de uma substituição como a de hoje, convenhamos, é inexplicável, é incompreensível para um cara com a vivência que ele tem no futebol, com a experiência que ele tem, por tudo que ele viveu, não só no Brasil, mas fora também. Então, realmente é difícil entender e é difícil imaginar que ele possa vir a aceitar um papel diferente do papel que ele poderia até ainda ter, que eu acho que seria muito menos ligado, né, ao que acontece ali dentro de campo na maior parte do tempo e muito mais ligado ao seu entorno.